Bom dia. So I'm going to speak English. I'm very sorry. Eu vou falar inglês. Sinto muito, não falo If I come back, I português. will start learning. Se eu voltar para o Brasil, prometo que vou aprender So my name português. is Guillaume Ligier. I'm Meu a nome é CEO of Ligier LNT, LNT, Miligier. Campaign Technology, Eu sou company based in diretor de uma empresa Europe. de Over the pesquisa past 5 na years, Europa. we've Nos worked últimos on, 5 more anos, than 1,000 campaigns. trabalhamos em mais de From 1000 very big campaigns campanhas, like Emmanuel Macron, desde campanhas to, grandes, people como a running do to Macron, become a congressman or congresswoman até or campanhas mayor of para small, deputados, mid-size and large prefeituras towns. de pequenas We're cidades, coming to cidades Brazil, médias. hopefully Estamos to no help Brasil candidates para organize ajudar their campaigns candidatos a this year for organizarem this election. suas We hope campanhas to build a esse ano. partnership with a local company you may know, Gostaríamos de IDEA, fazer Mauricio, and uma empresa da Um, ideia, né, do and Maurício. what I would like to talk about today E hoje is eu quero falar how I started sobre learning about como what modern campaigning is about. eu comecei a And I entender did o que é campanha that a long time moderna. ago, actually, Trabalhei with já há muito tempo com esse cara Barack aqui, Obama. com Barack And Obama. then I'd like to explain how E eu quero French explicar people como os started using franceses Obama-style começaram techniques a and usar whether, and I think, as opened the técnicas conversation do to whether Obama this could also work para saber for a Brazilian election. se poderia funcionar So I think também I'll speak para o roughly Brasil. half an hour. Vou falar And meia hora then, mais ou menos. the floor will be open E for depois questions. eu And passo o you can ask me any microfone questions. para I will vocês not answer para all fazer the as questions. perguntas. I E eu não can't. I'll vou try to do responder my todas. best, I promise. Evidente que eu And vou one last tentar thing, fazer very o meu sorry melhor. for my French accent in the Eu morning, peço it's a bit strong. desculpas pelo meu sotaque As I wake francês. up, De manhã it fica should go pior. better. Vai melhorando ao longo do dia, tá? So, let's go back in the past, if you Vamos if I may. voltar no 10 tempo. years ago, in 10 anos. 2008, Lá em 2008. I was in the US. I was a Eu, student, não, actually. eu I estava nos worked a Estados few years there. I went Unidos. back to school at Harvard. Eu estudei lá em And, Harvard. On campus, it was crazy. Era uma People loucura were no campus. wearing Obama t-shirt Todo mundo everywhere. usando Everybody was camiseta participating do in the Obama, campaign. todos So for a Frenchman participavam like me, da campanha. Para um interested in francês politics, como eu, it was interessado em very hard política, to resist not to join the foi campaign. impossível The não problem is, participar. I didn't know anyone E o problema é que eu American não politics. conhecia ninguém I didn't no know how to join cenário the campaign. I político was americano. Frenchman just Não sabia arrived in como Boston. participar. So I Eu era saw um a guy francês in acabando the- de chegar em in the Boston. class, and he had a Yes We Can t-shirt. E eu vi uma camiseta And lá, so I went Yes to him We and I Can. asked him, Conversei com esse colega de sala, I'm falei, Guillaume. oi, Had a meu nome é very Guillaume. strong French accent O at meu the time. sotaque era bem pior And I naquela asked época. him, how can I help? Como eu posso And, he ajudar? Eu said, quero "Well, just participar." go on the O quê? website." É So só I entrar went no to Barack site. Obama's website. Fui para o site do And I left my Obama, name, deixei lá o my meu email nome, address, o and my phone e-mail number. e o meu telefone. And my zip code, where I lived. E o meu CEP. And literally 2 hours after this, 2 horas someone called me, depois, like a alguém me real ligou. person from Uma the Obama pessoa campaign, real who was the da local campanha, organizer of the que era o organizador local And da he asked me, campanha. "Hey, Guillaume, are Me you free on perguntou, Saturday? Guilherme, We're going to knock at doors. a gente vai in bater New Hampshire." em portas no estado de New Hampshire, no Why not? sábado. You Você know, está I livre? wanted to learn, Está so I said, ocupado? "Okay, Eu falei, I'll quero, join vou, you." vamos embora. And the Saturday morning, No sábado de I met a manhã, group of 10 people eu, on a eu parking me lot, encontrei com um grupo de and, 10 they pessoas, explained me me that we're explicaram. going to New Hampshire, which A is gente a vai swing para state New north of Hampshire, Boston. que é um swing state, um And, estado that que we às would, vezes knock dá at doors, o and they democratas give e me dá o a script. republicano. And Me deram um then we went script, on né, the um car, we roteiro. drove for an hour and a half, Foi 1 hora e meia no carro they sent até me chegar to lá very specific e eles me mandaram addresses. para endereços Not anywhere. So we drove to a específicos. city named Chegamos Manchester, numa cidade lá and chamada within Manchester e dentro we went daquela to very cidade specific streets. a gente foi em ruas And, bem they gave me a específicas. script, Me deram aquele and then roteirinho, we went on and we started batia knocking at na doors. porta We had a list e a gente tinha with uma the names lista of voters com os nomes and, dos a eleitores score, a probability e uma that those nota, people uma would vote for Barack Obama. probabilidade daquela pessoa So we votar no knocked at Obama doors for ou 2 não. hours. It was 2 really horas well. depois, Very nice. I mean, eu achei American people, they're ótimo. very nice. They give hugs Os all the time. americanos são muito So for a legais, né? Frenchman Eles like me, abraçam. it Para um was francês lovely. como eu, adorei. Saí When we abraçando as finished, pessoas. In Depois, my mind, I was thinking, eu wait, pensei, peraí, this is the 21st century. Estamos This no is Barack século Obama's campaign. It's 20, the most modern campaign ou in 21, history. perdão, campanha Why are we mais here knocking at moderna. doors? Por que o cara está What's aqui going on? batendo na I thought porta? it O was que all está about acontecendo? Social media and Achei que eram online redes campaigns, sociais, campanhas magic online, stuff like this. coisas And mágicas. So on the way back, Na as we drove volta, back to né, Boston, no carro, voltando I para asked Boston, the guy who had called eu me, the perguntei organizer, lá kind of pro the super organizador, volunteer who was managing the team of, que era o cara que volunteers coordenava a in equipe de Boston. voluntários lá I em asked Boston. him, Eu perguntei I have para two ele, questions for you. One, eu tenho duas why perguntas. do we knock Primeiro, at doors? por que bater na Why? porta da pessoa? Why? I mean, it's nice. I mean, I had a É good legal, experience. ótima experiência, foi bacana, And the mas second is, e a segunda pergunta é, did you choose these very specific por que vocês neighborhoods? escolheram America is a esses big country, bairros? you know, why did Os we Estados go Unidos here? é um país enorme, por que aqui, nessa And cidade, nesses that's bairros? how I started
Aí que eu comecei a entender o que ou como funcionava a campanha do Obama. Eram três coisas: uma associação de dados, tecnologia e interação humana. Uma fórmula que eu vou repetir várias vezes, porque para mim é a receita mágica para as campanhas de hoje. Dados também são importantes, porque quando você está tocando uma campanha, você não tem tempo. 6 semanas, 45 dias no Brasil, são poucos dias na França, ou seja, o tempo é sempre curto, não dá para conversar com todo mundo. Seria ótimo poder falar com todo mundo, mas é simplesmente impossível. Então você escolhe o bairro onde o impacto vai ser maior. Por isso que tem que ter o foco. Por isso dados são importantes. O segundo aspecto é o seguinte: os dados te ajudam a entender a aparência das pessoas. Os eleitores não são todos iguais no mundo inteiro. Então é importante escolher a mensagem certa dependendo do teu público. Aí sim, os dados são importantes também. A tecnologia em si não serve para nada. Mas quando você associa a tecnologia com o ser humano, aí que a mágica acontece. Você pode organizar campanhas grandes, baseadas em voluntários, como Obama fez. Voluntários nas ruas para conversar frente a frente com eleitores. Adivinha o que acontece nessa situação? Não é porque o ser humano gosta de ficar abraçando, né? Não é porque eu gosto de abraçar americano. O motivo é outro. É a maneira mais eficaz para você mudar a pessoa, convencer as pessoas. Algo que eu descobri lá nos Estados Unidos. As campanhas são mais científicas. O que eu quero dizer com isso? Cientistas políticos tentaram mensurar a eficácia de diferentes técnicas para descobrir o que funciona quando você quer convencer um eleitor e o que não funciona. Quanto mais direto o contato, quanto mais pessoal for o contato, maior o impacto. E o que vemos aqui é um resumo de 10 anos de pesquisa. Pesquisa nos Estados Unidos e também na Europa. Minha empresa, meus sócios, professor lá da Universidade de Harvard também. Fizemos vários experimentos também na França. Campanhas científicas começaram nos Estados Unidos, mas agora estão no mundo inteiro. Na Europa e, muito em breve, aqui também no Brasil. Então, vamos dar um passo para trás. Tecnologia de dados e o ser humano. Essa é a associação mágica das campanhas. Pensei, bom, talvez só funcione nos Estados Unidos. Na França, a França é um país bem diferente. Nunca fale para um francês que os Estados Unidos é igual à França. O cara vai te detestar na hora. E podemos até deduzir que seria impossível importar para a França essa técnica do Obama. A primeira razão é a seguinte: nos Estados Unidos você tem muitos dados, dados de monte, um banco de dados montado pelo Partido Democrata em 2004, um banco de dados chamado catalisador. Né? São milhões de eleitores com centenas de variáveis. O histórico para quem votou, dados demográficos, hábitos de consumo, carro que dirige, etc, etc. E o fato de você ter tantos dados disponíveis possibilita você ter um modelo preditivo muito bom. Na Europa você não tem tantos dados, não dá para importar a campanha do Obama para a Europa. Mas, é claro, o sol está brilhando lá fora, a boa nova é que é possível aplicar o mesmo modelo em outros países, porque você tem muitos dados em muitos outros países. Não é o mesmo tipo de dado, claro, mas é dado que permite que você crie modelos muito potentes como esse americano. Eu vou mostrar um mapa. Eu sei que tem um francês aqui. Que cidade é essa? Ninguém sabe? É Paris, claro. Paris está aqui, ó, no mapa. Paris dividida em 69 bairros. Esse é o resultado do primeiro turno da eleição presidencial do ano passado, quando Macron ganhou.
Aqui é a cor do candidato que estava à frente. Na França temos muitos dados eleitorais, dados demográficos, não são dados individuais, dados do bairro. Mas com esse tipo de informações, você cria um modelo muito bom para fazer exatamente o que Obama fez, que é focar no eleitor certo. E aí você pode mandar uma comunicação, enviar voluntários em lugares onde o impacto vai ser bem maior. Não vale só na França. Vale para Milão, Barcelona, Berlim e São Paulo. Quando eu comecei a pesquisar esses dados, eu descobri que no mundo inteiro, em muitos países, muitos dados estão à disposição, podendo ser usados para você desenvolver esses modelos preditivos para ajudar as campanhas a enviar, mandar a comunicação no lugar certo. Uma coisa que eu também aprendi quando eu voltei para a França é que é impossível convencer, mesmo se você quisesse conversar com todos os eleitores, você não vai conseguir convencer todo mundo. A ciência política agora afirma que numa campanha, de 20% a 30% do eleitorado pode mudar de opinião. Em contextos bem específicos, a crise política no Brasil, enfim, em contextos específicos, esse número pode até subir. Mas eu duvido que passe de 40%. Então, focar é sempre muito importante. Essa aqui é uma imagem das últimas eleições presidenciais do Brasil. São Paulo tem centenas de bairros e você vê a cor do candidato que estava à frente em cada bairro. Talvez não seja surpreendente para vocês, né? No centro da cidade, você tem mais a centro-direita e na periferia é mais à esquerda, né? É muito bom poder visualizar isso no mapa, ajuda bastante. Quanto tempo eu tenho ainda? Tudo bem. Tem tempo, ótimo. O primeiro passo, então, é coletar dados. Aí, você pode começar a montar esses modelos preditivos. E eu falei que os americanos têm esses bancos de dados fantásticos, dados eleitorais demográficos de consumo. E quando você associa dados eleitorais e dados demográficos, só assim, só isso, você monta um modelo preditivo impressionante. Você não precisa ter uma sofisticação enorme como os americanos têm. Como montar, então, um modelo desse? Você reúne os dois dados e você contrata gente muito inteligente para fazer a matemática, não sou eu, gente que eu contrato. E no final, o resultado é um mapa de foco, onde estão os alvos mais importantes, o grau de prioridade de cada bairro. Então, se você precisar escolher os primeiros 20% dos bairros mais importantes, você sabe exatamente para onde mandar os seus voluntários. Não é magia, é ciência. Você cria fórmulas econométricas, testa, até você encontrar um modelo ideal. Eu posso dizer o que funciona na França, em vários outros países, 7 países da Europa, inclusive na França. Tudo isso funciona no Brasil. Agora eu posso usar um exemplo mais concreto, falar mais do Macron, o que aconteceu, como ele conseguiu, então, utilizar o que eu acabei de mostrar para vocês na campanha dele. Mas não só para a campanha dele, mas para dar início a um novo movimento político. Em 2017, tivemos a primeira campanha do futuro. Pela primeira vez, as campanhas usavam dados, tecnologias para montar essas campanhas baseadas em voluntários. Vale para o Macron e vale para outros também. Candidatos à presidência e ao parlamento. Você tem a eleição presidencial e também a parlamentar. Isso dentro de um prazo aí de um mês. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a política francesa, mas a situação era complicada. Ainda é. Mas Macron melhorou um pouco. Mas havia uma crise política gravíssima na França. O primeiro motivo é que os eleitores franceses não acreditam mais em políticos, não confiam neles. Uma estatística difícil de ouvir, né? 40 anos atrás,
quando você perguntava para o eleitor, o senhor acha que o político pode vestir ou se colocar no seu lugar? Um número alto de pessoas dizia que sim. Hoje, menos de 20% acham que o político pode se colocar na sua pele. Então, o eleitor acha que o político não entende. Há uma desconexão, vivem lá numa torre de marfim e não vivem o problema da população, de fato. A segunda coisa é que muitos partidos populistas tendo cada vez mais êxito nas eleições anteriores. O Macron teve que enfrentar Marine Le Pen, uma mulher Bolsonaro, uma Bolsonaro fêmea, se você quiser. Não fala para ele, não, que ele é a versão masculina da Marine Le Pen. A segunda coisa interessante entender sobre a situação política na França é que os grandes partidos, o equivalente ao PSDB, ao PT de vocês, grandes partidos não conseguiam mutar, não queriam mudar. E é difícil entender, né? Porque são muitos membros, têm infraestrutura, têm dinheiro, mas por alguma razão não conseguiam abraçar, incorporar inovações. Eram poderosos, claro, havia essa inércia nesses partidos políticos. Essa era a situação em que o Macron começou a pensar em concorrer. O problema é que quando o Macron começou a campanha dele, ele não tinha nada. O que é isso? Ou seja, 0 euros de campanha. Aqui, como esse novo sistema de financiamento público, se você não tem deputado, você não recebe verba para o teu partido. E o financiamento privado de pessoas físicas é muito limitado. E as empresas não podem também contribuir. Ou seja, ele não tinha partido nenhum, não tinha nenhum representante do partido dele, não tinha apoio nenhum. Nenhuma experiência. Primeira campanha dele foi para presidente da França. Jamais tinha participado de nenhuma outra eleição. E nenhuma infraestrutura do partido por trás. Agora ele é presidente, ótimo. Ele estava tudo voltado para ele ser presidente, mas não. A probabilidade de dar certo quando ele começou era menos de 5%. Então o que você faz? O que você faz? Cruza os braços, não faz nada, senta no sofá em casa, ou seja, vai trabalhar no banco? Só? De repente vai ser uma aventura interessante. De repente de 5, essa probabilidade sobe para 10, depois um pouco mais. O que aconteceu? Ele começou a planejar. Estou dando aqui uma linha do tempo do que aconteceu. A eleição aconteceu aqui, em maio. O Macron deu início à sua campanha um ano antes. Mas houve um período muito grande aqui em que foi dedicado ao planejamento. A primeira vez que eu participei, talvez a discussão começou antes, mas quando eu entrei na campanha foi no verão de 2015. Aí começamos a pensar sobre como estruturar o movimento En Marche. O que ele seria? Esse nome só foi criado em dezembro. Não tinha nem nome essa campanha no começo. Qual o planejamento? Qual era a intenção? A primeira coisa que você faz é o seguinte, o Macron entendeu... Bom, peraí. Houve muitos experimentos fracassados de partidos novos na França. O Macron não era o primeiro partido novo. Todos os outros fracassaram antes. A primeira coisa é a seguinte, a gente tentou entender por que um partido, criado por gente inteligente, empresários, empreendedores, gente com muita experiência em outros partidos, por que não deu certo? Não é gente imbecil. Tentamos entender o que tinha acontecido e aprender a partir desses erros. O Macron teve essa ideia de, quando você anuncia, divulga a campanha En Marche, haveria muita cobertura da imprensa. Mas ele também sabia que
Se o sucesso dependesse de espaço na TV, não iria dar certo. Então ele queria criar algo sólido que durasse até a eleição e provavelmente até depois da eleição. E aí ele foi convencido, ou ele estava convicto, que a campanha tinha que ser com as pessoas que vêm participar do movimento, doar seu tempo livre com você. Aí sim, o valor seria muito maior e duraria não só uma semana, um mês, mas alguns anos. É o que se esperava. Essa é a ideia, então, lançar uma operação chamada La Grande Marche. Levantem a mão, por favor. Quem tinha ouvido falar do Macron em 2016? Levanta a mão. Ouviu falar do Macron em 2016? Não vou culpar ninguém, não, né, se você nunca tinha ouvido falar dele naquela época. O que eu quero dizer? Muito pouca gente conhecia o Macron na França, lá no verão de 2016. Ele era um ministro menor. Quem trabalha no mundo dos negócios, ok, conhecia. O reconhecimento dele era muito baixo. 15% dos franceses o conheciam no início do movimento, né? E outro problema é o seguinte: quem o conhecia achava que ele era um banqueiro de investimento, se transformou no ministro da Fazenda, um cara da elite, totalmente desconectado do francês, da população francesa. E o Macron sabia dessa percepção. E ele falou, bom, precisamos encontrar uma maneira de mudar essa imagem. E para fazê-lo, fizemos sessões de brainstorming. E uma ideia foi, por que não vamos ouvir as pessoas? Se a pessoa acha que você está desconectado da população, não, estou aqui prestando atenção. Ele falou, ótimo, eu não posso ouvir sozinho, só tem 24 horas no dia, ainda sou ministro, preciso trabalhar. Não é só você. Todo mundo do movimento vão sair para as ruas para ouvir a população francesa. Ouvir. Não é na televisão falar, o Macron é ótimo, vota nele. Não. Ouvir, entender quais são as preocupações, qual é a opinião da população sobre o país. Esse é o conceito por trás da Grande Marcha, La Grande Marche. É uma campanha para ouvir, para prestar atenção, não nas redes sociais, não só usando pesquisas de opinião. São ótimos, mas para outro objetivo. Redes sociais também. Minha mensagem não é essa. Não é a única coisa que tem que fazer. Não. Vocês estão tendo treinamento sobre muitas outras coisas. Redes sociais são ótimas, as pesquisas de opinião também. Uma boa campanha que usa a ferramenta certa, o propósito certo. Macron queria que as pessoas fossem ouvidas pessoalmente. Uma interação frente a frente, a pessoa fala muito mais do que se fosse no telefone, ou então se você pedir para a pessoa comentar alguma coisa num site. Então, o conceito da Grande Marcha, né? Vou traduzir para inglês aqui, The Great Walk, a Grande Marcha. Voluntários batendo nas portas das casas, perguntando, fazendo 8 perguntas. No país todo. E para o Macron, essa era uma forma de enviar uma mensagem muito poderosa. O equivalente ao Yes We Can para o Macron foi, vamos mudar a política, let's change politics. E se você quiser mudar a política, ótimo, você pode começar a mudar a campanha em si. Essa foi a primeira promessa. A minha campanha vai ser diferente das campanhas dos outros partidos. E nenhum partido antes, nenhum movimento político antes do En Marche fez, nem mesmo Obama. Obama era o convencimento dos eleitores, não é para ouvir o eleitor, é para convencer, né, que os voluntários saíram. Essa campanha porta a porta foi o que o Macron prometeu. A minha campanha vai ser diferente e a minha política vai ser diferente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês das perguntas. O que dá certo, o que não dá certo na França, na sua opinião? Quais eram as respostas? O que funciona na França? Qual a resposta? Nada. O que não funciona? Tudo. Algumas pessoas responderam assim, claro, mas não é todo mundo, né? Essa foi a minha tentativa de fazer uma piada. Enfim, perguntas bem abertas, qualquer pessoa pode responder. Você não precisa ser especialista em política, burocrata ou economista para responder as perguntas.
São perguntas sobre a sua vida cotidiana. O que dá certo? O que funciona na França? Muita gente falou assim, as escolas funcionam bem. As escolas públicas ainda são boas na França. E o que não funciona? O sistema educacional. A mesma pessoa fala, a escola funciona, mas o sistema educacional não. É interessante, né, entender. O que isso quer dizer? Há muita confiança nas instituições locais, mais próximas, que você manda o teu filho para aquela escola, mas muita desconfiança com relação às grandes instituições, como o sistema educacional. É muito importante para o político em 2017 entender lá essas sutilezas. O programa educacional do Macron, na verdade, deixou bem claro. As escolas têm que ter mais autonomia, um orçamento maior. Não sei se há uma conexão direta, mas provavelmente sim, uma maneira de você atender essa inquietação do povo francês. E, no final das contas, La Grande Marche, 300.000 portas foram batidas no mundo inteiro, no país inteiro. Todas as cidades onde os voluntários trabalharam. Não só em Paris, em todos os lugares. 25.000 conversas, 15 minutos em média de duração. O que é uma conversa muito longa, né? Se você conversar 15 minutos, ouvindo a pessoa, parece que demorou 4 horas. Então as pessoas acabam dando muita informação mesmo. Outro aspecto interessante, só 6.000 voluntários trabalharam. Foi no início da campanha. Começaram do zero, hein? Lembre-se, a organização aí demorou 2 meses e meio, ou seja, foi muito rápida essa fase. E no final, muitos benefícios foram extraídos. Primeiro, quando o Macron lançou a campanha La Grande Marche, ele foi criticado pelos políticos por ser um novato, você não entende nada de política, olha isso aí, está batendo nas portas das pessoas, vê se pode, que imbecilidade. Ele falou, bom, estou fazendo o que vocês nunca fizeram e deveriam fazer, estou ouvindo as pessoas. Você quer me ensinar como é que faz campanha? Você está querendo me mostrar que eu estou desconectado com a população? Estou fazendo algo inédito, ouvindo as pessoas numa larga escala. Outra coisa importante também foi uma maneira de ensaiar a campanha um ano antes, numa época em que nenhum outro partido fazia qualquer coisa. Né? Os grandes partidos estavam se preparando para as eleições primárias, né, para escolher os seus candidatos, e o Macron, a sua equipe, era o único partido em campo. Essa operação, La Grande Marche, teve um acelerador muito grande para estruturar o partido. O que é interessante é que muita gente que participou no início da operação, agora estão lá, foram eleitos, estão no Congresso. Há muitas histórias bacanas aí. Só voltando um pouco para resumir aquilo que eu de fato acredito. 10 anos atrás, as campanhas nos Estados Unidos e na Europa eram dominadas por gurus. E os gurus, às vezes, ganham a eleição e todo mundo fala, nossa, o cara é um gênio. Mas às vezes o cara perde a eleição. E aí vai errado. O cara não presta. O problema é o seguinte, você pode tocar uma campanha maravilhosa e ainda assim perder. Aconteceu com a Hillary Clinton, uma campanha muito boa, bem organizada, talvez não fosse a melhor candidata, mas o Trump, a campanha foi muito mal organizada. A campanha do Trump é totalmente desorganizada e acabou ganhando. Significa dizer que a campanha do Trump foi melhor? Não, de jeito nenhum. Se você só prestar atenção no resultado, você vai ter esse viés do vencedor. Quem escreve história é o vencedor, mas na campanha, a campanha mudou, a campanha agora é científica. E o fato de as campanhas serem científicas significa que agora você pode descobrir o que dá certo, o que não dá, quando você quer convencer o eleitor. Essa era da intuição acabou. Acabou nos Estados Unidos, está para acabar na Europa. Não estou falando só da França, estou falando da Alemanha, Suíça, Espanha, Reino Unido, Bélgica, etc. E o Macron é o exemplo mais recente
né, de uma campanha pode ser tocada pelos dados, pela tecnologia, para você ter um movimento voltado para o ser humano. E eu acredito, e esse é um dos motivos pelos quais estou aqui, vai chegar no Brasil também. A primeira pergunta é como você consegue os voluntários. Qual foi a estratégia do Obama? Como faz essa mobilização nas comunidades, etc. Essa é a minha. Qual o papel da cultura que permite essa campanha de bater na porta das pessoas? Porque na minha cidade, por exemplo, as pessoas vão resistir. De onde você? Eu sou de Fortaleza. Eu não gosto. Se alguém, por exemplo, da igreja vem bater na minha porta, qual é a sua opinião sobre essa questão? O que pode ser mudado, então, nessa estratégia? Eu vou responder, então. Depois eu passo a palavra para vocês. Como conquistar, né? Como conseguir voluntários? É muito difícil. É a parte mais difícil. Você está pedindo o tempo da pessoa que o cara vai deixar de gastar com a família, o lazer. Então é muito difícil mesmo você conseguir voluntariados. Não existe uma receita mágica. Mas são três coisas, né? Primeiro, a narrativa do candidato, a história que o candidato conta. Por que eu participei da campanha do Obama? Eu assisti a alguns discursos dele e eu chorei. Foi muito emocionante. Eu falei, faço o que tiver que fazer para ajudar esse cara. Ou seja, você precisa ter um candidato que tem uma mensagem muito poderosa, que emocione as pessoas. Yes, we can. Sim, a gente consegue mudar a política. Essa é a primeira coisa. O segundo elemento é a mentalidade da organização da campanha. Tradicionalmente, na política francesa, mas eu não falei, mas em 2012, eu fui diretor de campanha para François Hollande. Eu era gerente da campanha em 2012, a eleição anterior. Se você participar como voluntário, ninguém te dava muito obrigado. Ninguém dizia. Todo mundo falava, você tem que se sentir feliz de sacrificar o seu fim de semana para trabalhar. A mentalidade não é essa, não. A relação na campanha tem que ser para ajudar o voluntário. O que é isso? Quando o voluntário tem dúvida, essa dúvida é respondida, tem que ter uma hotline, uma linha direta. Não adianta só com e-mail. Ou seja, um e-mail tem que ser respondido em 24 horas. E-mail do voluntário. Se o voluntário está com alguma dúvida e quer falar com o coordenador, não quer usar o aplicativo, enfim, qualquer dúvida você tem que estar à disposição do voluntário. A mentalidade é sempre ajudar o voluntário. Está lá à disposição dele ou dela. Então, para que isso aconteça, aí que a tecnologia ajuda. Porque a tecnologia em si não é nada, é só uma ferramenta boa para reduzir o custo de participação da campanha. 5 minutos, 2 minutos, na verdade, para me cadastrar no site da campanha do Obama. Nome, e-mail, CEP, já era. E no outro lado, uma pessoa real recebeu uma notificação, tem um voluntário aqui que está a fim de trabalhar, vou ligar para ele. Em 2 horas, eu já estava participando da campanha do Obama. Você tem que simplificar o processo para a pessoa se associar à campanha. Se você fizer essas 3 coisas, as pessoas vão aparecer. Na Grande Marche, só para dar uma ideia aí de números, quando o Macron lançou o movimento, depois de 15 dias, 54 mil pessoas se cadastraram, mandando e-mail. Pegamos essa lista com 54 mil pessoas, enviamos um e-mail. Olha, estamos lançando essa operação chamada La Grande Marche. Está interessado? Está interessada? Quer saber mais? 1.000 pessoas falaram, sim, estou interessado. Então, o que a gente fez? Dividimos essa lista por CEP e demos a lista de contatos para os organizadores locais. O que eu não falei é o seguinte, paralelamente, treinávamos, como vocês também aqui,
Estamos treinando os organizadores de campos, 500 pessoas espalhadas pelo país. E essas pessoas eram treinadas para recrutar voluntários. Para recrutar voluntários, você tem que ter uma relação de pessoas para quem você vai ligar. Então, demos uma lista das pessoas no seu bairro e na sua região. A missão era simples. Entre em contato com todas as pessoas, tente convencê-las a se transformarem em voluntárias ativas. 6 mil, das 14 mil iniciais, 6 mil participaram da campanha. 10 vezes mais, voluntários participaram no final da campanha. Não tem receita mágica. É trabalho duro e buscar inspiração. Esse é o primeiro passo. Eu quero mudar de tema um pouco. Eu lembro da eleição do Sr. Macron. Foi muito interessante, né? Depois do Brexit, depois da eleição do Trump nos Estados Unidos, vocês ganharam do discurso de ódio, né, na Europa. As campanhas como contra a imigração, os estrangeiros roubando o emprego dos franceses, esse discurso populista que vem crescendo aqui com o Bolsonaro no Brasil. Eu não me lembro, eu acho que na década de 90 houve um pouco de sucesso lá com Jean-Marie Le Pen. Foi assustador agora que ela chegando no segundo turno, né? A fraternidade ganhou a eleição, muito obrigado. Primeiro sinal de que o discurso de ódio podia ser vencido. Vocês estão falando de dados, estamos falando do fator humano, gente com medo de perder emprego. Se não sairmos da Europa, vocês vão perder o emprego. Se você não lutar contra os imigrantes que se apropriam da nossa cultura, etc. Como conseguiram falar de fraternidade num cenário tão complexo? A situação continua complicada lá. A Frente Nacional talvez tenha perdido a eleição, mas não... O discurso de ódio não desapareceu. Eu vou contar uma história para você. Somos os 3 fundadores. O Pons é professor lá de Harvard. E ele faz pesquisa de campanhas políticas. Ele saiu visitando as pessoas numa vila ao norte de Paris que tinha o maior índice de votação para a Frente Nacional. O que ele descobriu foi muito interessante. O prefeito é socialista, é esquerdista, mas votaram para a Frente Nacional. A resposta do eleitor foi a seguinte: eu adoro meu prefeito. Ele comete erros, não é perfeito, mas adoro. Mas detestam os políticos em nível nacional. Estão longe, acham que são todos corruptos, que não estão interessados, porque nunca vê um político. Estão, de fato, longe, desconectados. O que eu quero dizer é o seguinte: quando o Macron fez essa campanha para ouvir, essa é a mensagem. Tudo bem, beleza, eu moro em Paris, mas não significa dizer que eu não posso tentar me colocar na sua pele. O discurso de ódio não desapareceu. Discurso de ódio. Estou falando crime de ódio, mas não é. Discurso de ódio que eu quero dizer. O voto na Frente Nacional não é só isso. É gente que está exausta da política. A única coisa que sobra
para fazer é um protesto votando na Frente Nacional. Não é que o cara seja racista ou que apoiam todas as ideias da Frente Nacional. As pesquisas sugerem que cerca de metade do eleitorado, sim, é o cara radical da Frente Nacional que jamais votaria em outro partido. E outra metade desse eleitorado é gente que começou a apoiar a Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen agora, desde 2012. E por quê? Antes votavam para outros partidos, mas estavam muito cansados de não terem promessas cumpridas. E falaram, tudo bem, quero experimentar algo novo. Claro, há extremistas, perfeito. Mas o resto é tudo corrupto. Então, essas pessoas, não existe aí uma varinha de condão para reconquistar essas pessoas. Mas você pode ir no passo a passo, gradualmente, é o que o Macron está fazendo. O Macron continua fazendo o En Marche. Ele vai ser lançado agora no final de março, a mesma operação, a mesma campanha na Europa, porque temos eleições no continente, para o Macron é muito importante, por trás da Europa tem essa noção de que podemos ter um continente muito bom, uma ideia muito positiva para o Macron, mas existe um risco muito alto de ele não ganhar, principalmente para a Frente Nacional. Ele está fazendo a mesma coisa. Eu quero ouvir as pessoas, entender como as pessoas pensam a Europa, para mudar, para convencê-las. Não existe mágica. Se houver desemprego, claro, o país vai entrar em colapso. O cara desempregado comete atos impensados. Mas, repito, lutar contra o desemprego é um projeto de longo prazo. Mas a desconexão também é uma luta de longo prazo. Mas vale a pena começar agora e aceitar que sim, vai levar tempo. Mas, no final das contas, vale a pena. Macron, no primeiro turno, 23% ele conseguiu. Não é muita coisa, né? 23%. E ele foi eleito com 66% no segundo turno. Um terço votou para a Frente Nacional. Ou seja, o Macron ainda tem muito trabalho a fazer. Agora, tudo bem, ele é presidente. Eu acho que ele está indo muito bem com as políticas, mas o movimento En Marche tem uma promessa para entregar, para cumprir. Promessa de mudar a política. Então, se você acha que vai acontecer da noite para o dia, não. É algo de longo prazo. Mas o Macron entendeu muito bem essa questão. Por isso que a missão da campanha En Marche é continuar esse trabalho que começou em abril de 2016, com La Grande Marche, e continuar. E a minha convicção, eu acredito de fato, é que se continuarmos a trabalhar assim, ouvindo a população francesa, sabendo que tem impacto nas políticas públicas, sim, não é todo mundo, mas alguns vão voltar. É um desafio muito grande, porque é muito importante mesmo. Então, não tem solução mágica, tá? Dados, tecnologias e o aspecto humano, mas não vai resolver todos os problemas do mundo, não. É um passo a passo. Eu não agradeci pelo convite no começo, eu queria fazer agora. Era cedo demais para um francês. Para mim é uma alegria muito grande conversar com vocês. E boa sorte a vocês nos seus projetos futuros. Boa sorte então a todos. Talvez nos vejamos se eu voltar ao Brasil. Ótimo.